Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos estudar português e matemática. A prova vai começar com português, tá? E na matéria de português, o tema de hoje é singular e plural. Eu encontrei na internet uma explicação muito bacana antes de nós irmos para o livro e a prova vai colocar aqui para vocês, tá bom? Plural das palavras. Fique atento, pois para o plural de algumas palavras basta acrescentarmos a letra S, mas para o plural de outras precisamos entender as regras. Observe os exemplos. Nesses exemplos, observamos que para termos o plural das palavras terminadas em vogal, basta acrescentarmos a letra S. Veja novamente os exemplos. No singular, sala. No plural, salas. No singular, ovo. No plural, ovos. No singular, time. No plural, times. Já a tabela ao lado. Observamos palavras terminadas com a letra L no singular e, ao passarmos para o plural, precisamos trocar a letra L por IS. Veja atentamente. No singular, azul. No plural, azuis. No singular, canal. No plural, canais. No singular, sol. No plural, sóis. Observou o que aconteceu? A palavra azul, terminada com L no singular, ao passarmos para o plural, retiramos a letra L e acrescentamos IS, ficando no plural azuis. Outra regra importante: palavras no singular terminadas com as letras R, S, Z, acrescentamos no plural ES. Observe atentamente. No singular, dólar. No plural, dólares. No singular, gás. No plural, gases. No singular, vez. No plural, vezes. Observou o que fizemos? Veja, a palavra dólar, terminada com a letra R, ao passarmos para o plural, acrescentamos ES, ficando então dólares. E nossa última regra para o uso do singular e do plural é para as palavras terminadas com a letra M. Veja os exemplos. No singular, vagem. No plural, vagens. No singular, fim. No plural, fins. Observou? Na palavra vagem terminada com a letra M, ao passarmos para o plural, retiramos a letra M e acrescentamos NS, ficando então vagens no plural. Conseguiram entender, pessoal? Não é difícil. Nas atividades vocês irão aperfeiçoando, tá? E então vamos direto agora para o livro, tá bom? Iremos fazer da página 15 à página 20, tá? A prova vai explicar todas as atividades. Olha só. Número dos substantivos, singular e plural. 1. Veja a cena de uma notícia informada pela TV. Na manhã de hoje, um atleta bateu o recorde mundial. Aí, ó, tá fazendo aquela perguntinha oral apenas, tá? Não precisa responder no caderno nem no livro. Você já assistiu à quebra de algum recorde mundial relacionado ao esporte? Comente. Então, você já viu alguma quebra de recorde? Já assistiu os Jogos Olímpicos, né? Então, existem muitas quebras de recorde, é o que eles sempre buscam, né? Quebrar um recorde.
Então, na B tá escrito: a palavra atleta se refere a quantas pessoas? Quantas pessoas essa repórter está se referindo? Na manhã de hoje, um atleta bateu o recorde mundial. Então, você vai assinalar a quantidade de pessoas que ela está se referindo, tá? Na primeira alternativa, nós temos uma pessoa, na segunda, 2 ou 3 na terceira. Agora, leia a notícia sobre o recorde batido por mais de uma pessoa. Últimas notícias. Na manhã de hoje, 2 atletas bateram o recorde mundial. Então, observem de novo a frase. Na manhã de hoje, 2 atletas bateram recorde mundial. Que letra foi acrescentada ao substantivo atleta para indicar mais de um? Que letrinha que foi essa? Lá na explicação que a Pro colocou, a primeira tabelinha, né? Quando a palavrinha ela termina em vogal, nós acrescentamos a letrinha S apenas, tá? Então, qual que é a resposta? A letra? Eu já praticamente falou, né? Agora nós vamos para a página 16, tá? E a Pro vai ler com vocês. Leia a notícia a seguir e responda as questões. No Japão, 141 pessoas se vestiram de diferentes mascotes para dançar em um evento. Depois de 5 minutos de dança, veio a notícia. Aquele era o maior número já registrado de mascotes dançando ao mesmo tempo. Um recorde que entrou para o Guinness. Aí, nós temos da A a D. São perguntinhas orais, tá? Não é necessário responder nem no caderno nem no livro. Qual recorde foi quebrado de acordo com a notícia? Tá? Então, a Pro leu para vocês aqui. Então, tem uma quantidade aqui, né? Qual que foi esse recorde batido? Onde esse recorde foi quebrado? Interpretação de texto, né? Então, sempre observem e respondam oralmente com o papai e com a mamãe, né? Com o adulto que estiver realizando a atividade com vocês. Onde esse recorde foi quebrado, né? Na C, quantas pessoas participaram da quebra do recorde? Quanto tempo a dança foi necessária? Quanto tempo de dança foi necessário para bater o recorde mundial? Quanto tempo... releia alguns substantivos retirados do texto. Então, da A até a D é apenas perguntinhas orais, tá? E, releia alguns substantivos retirados do texto. Aqui nós temos pessoas, eventos, mascotes e notícia. Agora, pinte os substantivos acima de acordo com a legenda a seguir. Então, vocês irão pegar 2 cores, o verde e o azul, tá? E aí, os substantivos no singular, ou seja, aqueles que indicam um elemento, tá? Então, o que indica apenas um elemento, você vai pintar dentro do quadradinho de azul, né? Os que indicam apenas um elemento. E de verde, substantivos no plural, que indicam mais de um elemento, né? Então, quando nós temos uma quantidade, né? Então, aqui nós estamos nos referindo a vários mascotes. Então, se fosse um mascote, seria o singular. Mascotes, mais que um, aí entra no plural, né? A forma do substantivo pode mudar para indicar a quantidade de elementos. Quando indica apenas um elemento, o substantivo fica no singular. Por exemplo, pessoa, a Pro tá lendo aqui, tá? Pessoa e notícia. Quando indica mais de um elemento, substantivos ficam no plural. Por exemplo, pessoas e notícias, tá? Leia os textos a seguir. Página 17, tá? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais.
Muito mais, desculpa. É um canto popular, né? Aí no segundo quadradinho tá escrito assim, ó. Não confunda bolo de limão com bolo de milhão, nem caminhão de milhões com caminhão de limões. Trava a língua, hein? Aí nós vamos responder as próximas perguntinhas de acordo com esses dois textinhos que nós lemos, tá? Na A tá escrito assim, ó. Observe as palavras em destaque em cada texto. O que mudou na grafia de cada uma? Então, se nós observarmos aqui, né, as palavrinhas elefante e elefantes, o que mudou de uma para outra? Muito facinho. Uma palavrinha está no singular e a outra palavrinha está no plural, né? E no segundo textinho, não confunda o bolo de limão, o limão tá em destaque, e limões, tá? Então aí, ó, o que mudou de uma para outra? A mesma coisa. Um está no singular e o outro está no plural. É o que vocês irão escrever, tá? No caso do limão, o ão foi substituído por ões. E no caso do elefante, foi acrescentado a letrinha S, tá bom? Por que aconteceu essa mudança? Então, aí tá fazendo essa perguntinha para vocês. Por que aconteceu essa mudança? Essa mudança, ela aconteceu para que as palavras, para que indicasse o plural das palavras, né? Não ia fazer sentido nenhum se falasse assim, ó. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefante incomoda muito mais? Não, porque é mais que um, né? 2 elefantes. Então, observem e respondam, tá? Leia as palavras dos quadros a seguir. Singular: árvore, amor, canal, coração, vagem e réptil. Plural: árvores, amores, observem, ó, canais, corações, vagens e répteis. Vocês irão sublinhar, fazer aquele tracinho embaixo. Se vocês quiserem usar o marca-texto, podem usar, tá? Quem tem o marca-texto, ao invés de sublinhar, grifa só a parte que foi alterada. Ó, tá escrito assim: sublinhe no segundo quadro de palavras as letras que mudaram em cada uma dos pares ao formar o plural dos substantivos. Então, ó, vai dar um exemplo aqui. Árvore, no singular, né? Quando foi pro plural, ficou árvores. Então, você vai grifar apenas o S, apenas o que foi acrescentado, tá? Amor, amores. O que foi acrescentado de amor para amores? Foi acrescentado es, né? Aí você vai grifar o es, combinado? Para formar o plural dos substantivos, geralmente se acrescenta a letra S ao final da palavra, como em árvore, árvores. No entanto, para formar o plural de alguns substantivos, acrescentamos as terminações em es, is, ons, ns, eis, entre outras. Foi alguns exemplos que a Pro deu no videozinho, né? Página 18. Página 18, tá? Complete os quadros abaixo de acordo com o que se pede. A janela, as janelas. O carro. Aí começa com o espaço do singular, né? Um botão, uns botões. Uma flor. Isso, aí vocês irão responder, tá? As lacunas aqui, o que está pedindo, facinho. Assinale a alternativa que representa o que acontece com os artigos que acompanham o substantivo ao formarem o plural das palavras, tá?
Nós temos duas opções. Então, os artigos também vão para o plural ou os artigos se mantêm no singular? Então, eles também vão para o plural, né? Porque uma vez que eu falo, por exemplo, um botão, aí o artigo, que é o que antecede o substantivo, né? Ele também vai para o plural. Uns botões, senão vai ficar estranho, né? Um botão, botões, não faz sentido. Então, ele também vai para o plural, tá? Então, o adjetivo, vamos relembrar, o adjetivo é o que antecede, no caso aqui é o a, lembra que nós estudamos? A janela, as janelas, tá? Então, o adjetivo que antecede, ele também vai para o plural, ele também é modificado. E aí fez essa perguntinha pra gente, né? Assinale a alternativa que representa o que acontece com os artigos, perdão, falei adjetivos. Com os artigos que acompanham os substantivos ao formarem o plural das palavras. Então, ele também é modificado. Artigos, tá, pessoal? Eu falou em algum momento adjetivo. Os artigos o, a, um e uma são usados antes do substantivo singular. Por exemplo, o né? O botão ou um botão, a janela ou uma janela. Os artigos os, as, uns e umas são usados antes do substantivo do plural. Por exemplo, os botões ou uns botões. Ou as janelas ou umas janelas, tá? Aquilo que a Pro explicou, tem uma breve explicação aqui. Página 19. Escreva o substantivo que nomeia os atletas abaixo, de acordo com o esporte que estão praticando. Então, Pro vai dar aqui, os dois primeiros exemplos. Aqui nós temos uma ciclista, né? Uma ciclista. Aqui nós temos duas ciclistas, tá? E assim vocês darão continuidade. Um corredor, 6 corredores. Um nadador, 3 nadadores. Precisa prestar bastante atenção, tá? Tem uma dica aqui, Preste atenção na quantidade de pessoas retratadas em cada imagem. E para finalizar a página 20, escreva nos espaços o artigo adequado de acordo com os substantivos, tá? Então, menina. A Pro vai dar apenas 2 exemplos também. Vou dar o exemplo do A e vou dar um exemplo do E, tá? E aí os demais vocês farão sozinhos. Aqui nós temos uma lacuna, certo? Aí tá escrito menina. Aí qual que nós vamos usar? O a ou as? Observem o substantivo, menina. Se eu colocar as menina, vai ficar estranho, não vai? Então, escolha um que mais se adequa. Aí você vai pôr o azinho aqui. Menina, então você vai escolher uma das duas palavrinhas que estão nos espacinhos entre parênteses, tá? No E tá falando assim, pessoa. Aí você vai escolher uma pessoa ou umas pessoa. E aí você vai escolher o que mais combina. Se é pessoa, se refere a quantas pessoas? Só uma, né? Não está no plural. Aí você irá colocar uma pessoa, tá bom? Aí nós temos aqui do A até o H. Facinho também. Reescreva as frases, passando-as para o singular ou plural, dependendo do caso. Se for necessário fazer alguma adequação, trocar alguma palavrinha, pode ser feito também, para que fique bem colocada a frase, tá? Na A tá escrito assim, As meninas da ginástica quebraram os recordes.
Então, nós iremos trazer essa frase, ela já está no plural, se nós observarmos, porque quando você lê a frase, você precisa observar se ela está falando de uma menina, de uma pessoa só, de uma situação. Então, vocês observem. Eu vou ler a frase para vocês. As meninas da ginástica quebraram os recordes. Pelo que eu entendi, tem mais de uma menina aí. Então, a frase está no plural. Aí, o que nós iremos fazer? Iremos trazer ela para o singular, tá? Como que vai ficar, então, essa frase? A menina da ginástica quebrou o recorde, tá? Deu para entender? Aí nós temos a B. A mascote dançou muito no Japão, né? A mascote dançou muito no Japão. Como será que ela vai ficar no plural? A Pro vai falar essa porque essa é ao contrário da que a Pro deu a dica, tá? Aí vai ficar duas para vocês fazerem. A mascote dançou muito no Japão. Aí nós vamos trazer ela por quê? Pro plural, porque ela está no singular. Então, as mascotes dançaram muito no Japão. Algumas palavras, elas não, que nem no caso Japão, só tem um Japão. Então, no caso, não são todas as palavras que entram no plural, tá, pessoal? Interessante essa observação. Algumas palavras, elas não fazem diferença. No caso de muito. Muito também não... Muito repete, tá? Então, nós mudamos aqui o início, As mascotes dançaram, tá? Nós mudamos essas 3 palavrinhas. O restante, o finalzinho, permaneceu do mesmo jeito, tá? Façam com bastante atenção. Se tiverem dúvida, pede pra mamãe me chamar no ClassApp, tá bom? E de matemática, é muito fácil. Nós já treinamos, inclusive, várias vezes, né? Essa semana nós terminamos o livro do módulo 1, na matéria de matemática, né? Que é o que ficou restando. E quando nós iniciarmos o módulo 2 de matemática, ele já inicia com multiplicação. Porém, já foi bastante trabalhado, mas multiplicação não é tão simples quanto parece, né? Então, vocês irão fazer a tabuada de multiplicação daquela forma que nós sempre nós fizemos no caderno diversas vezes, e aí vocês farão com muita atenção. Irão estudando junto, contando, não é para copiar de lugar nenhum, vai montar. A Pro mostrou até um comecinho de um exemplo. Poderia até mandar uma tabuada pronta, mas não vou mandar porque pode ser que tenha criança que copie. Então, eu quero que vocês contem. Vai começar lá do 1. 1 vezes 0 igual a 0. 1 vezes 1 igual a 1. Pessoal, é importante começar do 1 vezes 0. Porque a Pro sempre o resultado vai ser 0. Ótimo. Mas na hora que nós estivermos montando a continha, quando tiver o 0 lá, você vai ficar se perguntando, e agora? Então, é importante ter na tabuada. Vamos retomar, vamos estudar a tabuada, porque quando nós iniciarmos o módulo 2, ele vem, né, já pegando firme aí com a tabuada, tá bom? Façam um cabeçalho no caderno de matemática e treinem a tabuadinha, combinado? Um beijo para vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso.